Vamos ver. Então, meninos, boa tarde. Professor Marcos Abraão, de Ciências Motofuncionais do Sistema Nervoso Cardiorrespiratório, gravando certamente. Então, com isso, vamos dar continuidade, meninos, que nós estávamos falando em relação ao sistema nervoso. Vou partilhar aqui com vocês o material. Vou ver você. Aqui. Aqui. Pronto. Deixa eu até falar uma coisa que eu falei para ontem o pessoal dos calouros, que até vocês tinham me perguntado. Ah, professor, mas essa figura aqui não está lá no PDF. Vocês vão notar que de vez em quando, eu gosto de fazer isso, está aqui mesmo eu consegui, eu estava lendo algumas coisas, ficha daqui, ficha lá, mas estou atualizando o meu material. Bom para vocês, né? Sempre vai ter coisas novas. Nunca manter aquele mesmo da maldade sempre. Mas, é claro que os PDFs, às vezes, não são atualizados. Ah, por que você não atualiza os PDFs? Porque a linha geral está lá. Primeiro ponto. E o segundo mais importante, o PDF não preciso passar para vocês. A partir do momento que vocês estão aqui, está tudo ótimo. O PDF é um texto. E a partir do momento que eu ainda ofereço a aula do Teams, gravada, ainda tem o YouTube. Ah, professor, eu não consegui entrar no ar, vamos aos alunos falam. Professor, eu não consegui entrar no ar, não consegui ver nada ainda da sua matéria. Eu falo, não tem problema, vai lá para a página do YouTube. Tá? Todo mundo já conhece essa página, né, lá do YouTube, tudo certo? Todos os alunos? Bacana. Porque se tiver qualquer problema na gravação do Teams, basta vocês irem para lá e acessarem. Aqui está salvando muitos alunos. Tem aluno que às vezes desde está tentando desde, sei lá, julho, do outro semestre, sei lá, umas confusões que eles fazem, mas tudo bem. Resumo, não estão conseguindo ver. Então a página do YouTube está salvando muito. Por quê? Todo o curso está lá, inclusive, como eu disse a vocês, o próprio curso de odontologia das outras duas turmas estão lá. Então, quem quiser já dar uma olhadinha, sinta-se à vontade também. Então, sempre é bom falar desses recursos extras. Mas, às vezes, você vai encontrar, como hoje, algumas imagens, algumas questões que às vezes eu não atualizei. Não pode propósito tanto, porque também se eu ficar atualizando toda hora o PDF, troco tudo, botei um, boto outro, aí fica difícil. Mas como ele segue a mesma linha, não é alterado a ideia exatamente do conteúdo, não é alterado, como vocês, eu tenho plena convicção que os senhores são estudantes de livros, não só de PDF e sliders, certamente, entendeu? Nem preciso dizer perguntar isso. É claro, vai ter toda a necessidade de ficar trocando isso toda hora para atualizar. Então, voltando, vamos lá. Isso aqui é só uma revisão do que eu estava passando exatamente da última. Deixa eu ver. Essa. Ô, meu amigo, eu agradeço a sua gentileza. Obrigado. Então, como eu estava falando, essa questão exatamente da linha primitiva foi o que nós terminamos exatamente conversando em relação ao sistema nervoso. Aqui, essa apenas para exemplificar uma coisa para vocês. Repare, a linha primitiva, exatamente que foi o que? Falada que você tem a coluna vertebral com o próprio quê? Sistema nervoso central. Então, com essa ideia, meninos, o que acontece? Eu consigo ter toda a estrutura, obviamente, de coordenação, de integração do corpo, já montada, calcada nisso aqui. É mais ou menos aquela ideia que eu falei para vocês, que parece um boneco, que eu tenho um eixo e vou colocando exatamente as outras partes, as outras peças. Isso é a ideia da linha primitiva. Ela forma exatamente o quê? Aqui na menina ou na menina, que exatamente é a linha da coluna vertebral, que é o seu sistema nervoso periférico, mais o encéfalo com as suas unidades, que agora vamos começar a ver em breve, vai formar um central. Então, com isso, você tem todo o sistema de comunicação totalmente montado. Tudo isso, boa tarde, senhorita, totalmente montado, e foi o que a gente falou em relação a isso aí. Ou seja, nós tínhamos o quê? As dobras de tecido, tá bom? Ou seja, do ectoderma, fazendo exatamente o que daqui a pouco vamos chamar de tubo neural. E dentro em breve vamos ter o quê? Os neurônios, exatamente os nervos que vão estar aqui. Vão estar colocados aqui dentro adequadamente e depois se espalhando para o corpo. Isso é essencial. Por quê? Como eu expliquei a vocês, essa ideia de você ter essas dobras teciduais em função disso aí, já prepara todo esse sistema de integração. E com essa ideia, deixa eu avançar um pouquinho mais, que isso aqui tudo. Nós tínhamos exatamente aqui, adoro essa figura, exatamente a cara do pai, repare, a parte cefálica e a parte caudal. Ou seja, os somitos. Os somitos fazem o quê? São tecidos, dobras teciduais, que praticamente seria essa ideia aqui, ó, um cilindro. Quando nesse cilindro, se eu cortasse, pudesse ver os órgãos, eles começariam a ser colocados ali. Mas isso é uma segunda fase. Lembra que aqui nós ainda estamos com ele muito precoce.
Então, estamos falando aí o quê? De 5 semanas, algo do gênero. Com isso, aparecem as tais vesículas que nós conversamos, que eu esbocei já algumas coisas para vocês. O telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo e o metencéfalo. Cada uma delas originando exatamente todas as formações que nós vamos ter no organismo. Vai ter exatamente aonde? Na região cerebral? Vai ter aonde? Exatamente na questão do encéfalo. Por que você fala tanto cérebro, cérebro, cérebro? Porque cérebro, meninas, vai ser mais do que de 90% da estrutura do próprio encéfalo. Por isso que ele é tão importante, tá? E daqui a pouco, quando a gente olha, e agora isso é novidade, esse desenho aqui, esse não tinha não, né, pessoal? Não tinha não. Olha aquela ideia exatamente que eu falei, como se fosse a haste. Cada uma dessas partes, né, prosencéfalo, mesencéfalo e rodoencéfalo, vão ser exatamente, repare que elas estão aumentando de volume. Isso é o quê? São os neurônios. Estamos começando a fazer com que apareçam as células nervosas. Consequentemente, garotos, você vai ter um volume aumentando, que lembre-se, daqui a pouco tem que ter 1 bilhão, né? Então, 1 bilhão de células aí para montar essa primeira base, para depois você ter a rede. Então, essa rede que você vai ter, simplesmente é uma rede de integração, de conversa, de contato célula a célula. Eu estou já falando algumas vezes, já vou falar mais alguns milhares de vezes, é a parte principal do sistema nervoso. Porque mesmo que você pense, como eu disse a vocês, quando se sai lá da barriga da mamãe, fazer o gugu dadá, fazer o xixi, fazer o cocô, aquele bebê já tem o quê? Pelo menos 500 milhões de sinapses. E vai dar um salto daqui a pouco para a adolescência. Mais de 1 bilhão. O que aconteceu dessas sinapses, os espaços entre neurônio e neurônio, que hoje a gente vai começar a discutir sobre isso? São exatamente a conversação, a aprendizagem, o fato que você começa a aprender fatos novos. Não é fatos novos tipo, caminha por aqui, ou então matemática e física. Vai ser muito mais do que isso. São imagens, são memórias auditivas, memórias visuais, memórias sensoriais, memórias exatamente de cheiros, sabores. Tudo isso vai alimentar essa região toda do cérebro. E isso é tão importante, garotos. Se você notar aqui, uma das coisas que está começando a aparecer, inclusive, é a retina. A retina vai ser o quê? É a estrutura exatamente o quê? Das células visuais. Você pegar exatamente as primeiras impressões visuais. Então, o bebê, você vê lá, o bebê está o quê? Encolhido e está com os olhos fechados. Ele vai ter os primeiros estímulos quando sair da barriga da mãe. Vai ter aquela luz forte, você começa a chorar, né? Local frio, luz forte, tudo aquilo da fase da operação, ele dispara a chorar. E quando você dispara o sistema dele, cardiorrespiratório, mais intensamente. Então, tudo isso faz com que todas essas regiões, essas vesículas, comecem a ganhar essa estruturação, tá bom, meninos? E, consequentemente, você expanda também o que eu vou chamar de medula espinhal. Opa, pode falar, perdão. Às vezes, se não começar a chorar, você tá aí. Aí você dá um tapinha. Tapinha sério também. É educativo, esse tapinha é educativo. Não vai ter ninguém. Você tem a processar, não. Isso é educativo. Alguém falou alguma coisa? Nada. É isso mesmo, mas você estimula assim. Porque o que acontece? A ideia do choro, exatamente porque o sistema respiratório digestivo está repleto de líquido amniótico ainda. Tanto que o bebê não consegue fazer fezes consistentes quando ela começa exatamente a se alimentar do colostro, do leite. Então, o que acontece? Ele precisa exatamente fazer do peristaltismo, que é um movimento exatamente do que? Vocês estão agora expertos mesmo. Exatamente expulsar todo esse material de dentro do tubo digestivo, para depois exatamente começar esse processo. Então, tudo é estímulo. Então, tapinha não é de maldade, não. É para ele poder realmente respirar. Porque, às vezes, fica repleto exatamente de líquido, de material ainda dentro do sistema pulmonar. Porque não está funcionando direito, né? Ele vai começar a funcionar a partir do momento só quando ele sai. Porque se ele funcionar na barriga da mãe, ele morre apagado. É esse detalhe, né? Ele não pode respirar lá no meio daquele líquido amniótico, senão já era. Então, por isso tem que ter o quê? O cordão umbilical. 2 artérias, uma veia, fazendo essa intercomunicação, né? Essa troca com a mãe o tempo todo. Entendeu? Seria isso. E daí? Bem, tudo isso, repara, o sombreado aqui, nosso amiguinho já está aqui, praticamente pronto aqui, né? Porque você tendo a coluna vertebral,
exatamente que os nervos que vão compreender a coluna vertebral, mas o sistema é exatamente o quê? Encefálico, você vai garantir exatamente o quê, garotos? O sistema nervoso. Então, por isso você está vendo já esse sombreado está aqui. O esqueleto apendicular dele, ou seja, pernas e braços, e os demais órgãos certamente já estão devidamente colocados em suas posições em virtude disso aí. Tá bom? E daí, pessoal? E daí? Repara só. Ah, esse corte eu não vi aí, desse desenho não tinha. Não tinha mesmo não. Esse foi um desenho simpático que eu achei no final de semana. De vez em quando eu dou uma olhadinha lá, eu vou montando mais coisas para vocês. Repara, aquele tal de mesencéfalo, proencéfalo e romboencéfalo, a estrutura, a formato dele, que tem exatamente no embrião, agora estou olhando o embrião, ele de lado, tá? Não mais cortado não. Repara, olhos somitos, coluna, parte caudal, que vai ter exatamente as saídas do tubo digestivo, mas ainda está lá para a cloaca, ou seja, junção tubo digestivo e junção sistema urinário, mas vai tudo se separar depois. E aqui você tem o crânio, parte cefálica. Veja só como o esboço disso aqui já não parece com isso aqui, que é esse aí embaixo, professor. Encéfalo, cerebelo, ponte bulbo, ligando com a coluna, que eu estou apontando, ou seja, ele já tem o esboço exatamente de quem? Do teu sistema nervoso. Então, isso já está prontinho. É hora exatamente de você começar a colocar o quê? Diversas outras estruturas que estão aqui. Por isso que eu estou acompanhando isso aqui um cilindro. Porque exatamente é onde você vai fazer a colocação, o quê? Sistema digestivo, renal e tudo mais que você precisar dessa estrutura aí. Tá bom? Até aí. Quer me perguntar alguma coisa para fazer agora? Muita gente, 27 alunos. Muito fácil, né? Bacana? Pode falar. Aí eu contando no meio, né? Isso. Peguei a cabeça dele, eu cortei assim, passei, fiz um corte excepcional nele. Então, com isso, transformei exatamente o que? Naquela história do eixo. Lembra da questão de você ter o lado direito e o lado esquerdo? Fiz um corte aqui. Estou vendo agora a cabeça dele assim. Não está mais cortado assim o embrião, está cortado assim. Por isso eu estou enxergando ele. Aqui a estrutura exatamente da retina, tá? Que vai ser futuramente os olhos dele. Seria isso? Aí ele fica vazio assim mesmo? Não, aquilo não é vazio, não. Aquela área ali começou a ter as primeiras organizações do sistema nervoso. Entenda uma coisa, os neurônios começaram a migrar. Ainda não tem coluna aqui, concordo contigo. Mas eles começaram, as células, a fazer o processo de diferenciação. Sempre que o termo diferenciar, garoto, é especializar. Nunca esqueça disso. Então, com isso, quando você já forma essas áreas, mesencéfalo, prosencéfalo e o rombencéfalo, nada mais é do que os neurônios. Olha, deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Ó. Então, essas áreas aqui da quinta semana. Aqui, eles já estão começando a se agrupar conforme a função. Quem que diz isso? Deus? Não. É a genética. O sistema genético exatamente faz com que essas células migrem e vão posteriormente ativar esse DNA para você ter exatamente o quê? A organização, a dimensionamento dessas áreas. Então, já estou esboçando. Tem neurônios ali, sim. Bem rudimentares, mas estão crescendo. Elas são troncos? Vamos dizer assim, essas até podem ser consideradas assim, tá? Porque a célula-tronco, geralmente quando você usa esse termo, sempre é para células que podem ter o poder de diferenciar e desdiferenciar. Geralmente vocês têm uma que vocês gostam muito, que lembra a célula-tronco, seria a mesênquima. O mesênquima, vocês estudam lá a cabeça, pescoço, aquela coisa toda, e vão ver as especialidades em cima exatamente de fibroblasto, osteoblasto, osteócito, células que vão ser tecido cartilaginoso, ósseo e os demais. Aquilo exatamente é um tipo de célula que poderia ser considerado uma célula-tronco, porque você tem uma célula indiferenciada e posso exatamente dar um estímulo a ela. Quando eu dou um estímulo, ela se transforma em alguma coisa. Mas aquela ideia ali seria isso. Inicialmente até teria, tá? Mas agora já está ganhando função. Se ela está ganhando função, já perderia essa nomenclatura, tá? De célula-tronco. Tá? Então a gente não poderia chamar isso. Onde você encontraria mesmo uma célula-tronco, uma base, seria a medula óssea. A medula óssea se encontra para formar exatamente a chamada linhagem linfóide e mieloide. Ou seja, as células de defesa, as hemácias, plaquetas e por aí. Para tomar tudo. Bom? É daí. Tá fácil demais, professor. Só ocupar. Tá ótimo. Quando você olha exatamente, já falamos dessas doenças, falamos da espinha bífida, lembra? Falamos exatamente o quê? Que é uma projeção em relação, obviamente, à questão
do tubo neural em função exatamente de uma série de eventos que causam exatamente o que chamamos de fatores teratogênicos, né? De modificações da estrutura. Então, você pode estar falando aqui de drogas, falando de fármacos, falando de álcool, várias coisas que vão alterar. E só para amarrar isso aqui, isso tudo pode ser colocado para dentro da coluna, porque a coluna simplesmente não fecha. Mas lembra do que eu falei semana passada? Mesmo quando você coloca, tem uma possibilidade de existir exatamente o quê? Algumas vezes, algumas lesões. Pode existir lesões neurológicas. Mas isso o tempo vai responder, obviamente, em função disso aí. Bem, aí começamos a aula. Agora a gente começou. Até agora só foi revisão? Não, só foi revisão. Porque tudo que vocês já leram, eu sei que vocês pegaram lá os PDF, já olharam, já fizeram, aconteceram, beleza. Isso interessa a vocês. Daqui em diante, é tudo que vocês vão aprender ao longo do semestre. Como assim? Sistema nervoso formado, sistema nervoso central. Isso aqui é os bolsos, tá? E o que acontece, pessoal? Sempre você vai ter o quê? Informações que chegam, é o que a gente chama de entradas, né? No computador, inputs, ou seja, dentro, e você vai ter o quê? Saídas dessas informações, que é o quê? Os outputs. Ou seja, eu escuto alguma coisa, por exemplo, vocês falam comigo, eu vou responder a vocês. Ou seja, me chega informação, interpreta, estamos falando de horário, bacana, eu vou responder a vocês. Depois você, não, professor, mas tem que sair, eu tenho que chegar, estou com fome. Aí eu vou, escuto sempre fome, tá bom, eu respondo para vocês. E fico isso o tempo todo. Mas isso é muito rápido. Lembre-se que exatamente essas informações não demoram. Ah, ela falou de comida. Legal. E aí, vou responder o que para ela? Não, eu respondo direto. Por quê? O cérebro associa muito rapidamente as informações, os impulsos nervosos, garoto. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente fala de passagem de impulso, estou falando uma média aí de tempo em torno de 0,4 segundos. Então isso é muito rápido. Você mal pensa, estalei o dedo. É mais ou menos essa ideia? Então eu quero estalar o dedo. Então estalar o dedo. Às vezes eu já pensei e vou fazer. Pronto. Mas por que eu faço isso? Por causa disso aqui. Então, com essa central que eu tenho, sistema nervoso central, mais o periférico, eu vou ter exatamente as incorporações de informações. De quê? Uma coisa que eu conversei com vocês quando a gente estava se conhecendo. Eu falei dos órgãos dos sentidos. Muito importantes, tá bom? Eles exatamente seriam a primeira porta de entrada disso aí. É mais ou menos a ideia que ele estava brincando. Ah, tem que dar um tapa nele? Tá, pode ser. Você vai dar exatamente o quê? Ele vai sentir exatamente o quê? Dos corpúsculos dele de sensação. Pode ser Macer, pode ser Krauser, pode ser exatamente corpúsculos sensitivos. Ele capta a pressão, ele não sabe nem o que é, o bebezinho sai chorando. Mas o que acontece? Nossos receptores são descalados, bacana, mas só que se tem outras coisas que são melhores ainda nisso, que estão exatamente aqui. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Esse quinteto, que são os órgãos do sentido, alimenta o cérebro 24 horas por dia. Se eu, como eu já falei para vocês, meninos, o que vocês acham, de repente, dessa ceia de Natal que sua avó vai fazer, ou então os pais de você, a família de você vai se reunir no final do ano? Você já começa a imaginar, nossa, que legal, vai ter alguém não sei quem, tem alguém chegando, vou comer uma coisa legal, não sei o quê, esse peru de Natal, bacana, vou tomar um vinhozinho pro pessoal. Vocês começam a ter lembranças, começam a acessar. Ou então você pode até pensar também, vai ter uma confusão, ou não. Também pode ser isso. Tudo isso são lembranças. Tudo isso são informações. O tempo todo o cérebro está sendo alimentado. Então são entradas dessas informações, o ambiente te informa. Frio, eu estou cruzando meus braços, nossa, a temperatura da sala está baixa. Ou deixa eu cruzar meus braços aqui. Então são impressões que o cérebro vai alimentar e, consequentemente, vai te dar depois uma resposta. Tudo dado por isso aqui. Ou seja, termos sensoriais, diversos tipos de saída. E daí? Bem, tudo isso te gera uma resposta. Resposta do que você quiser. Desde, de repente, eu estou falando, de repente, de comida, e você pensar, nossa, estou pensando aqui chocolate, aquele bolo de chocolate está lá embaixo, coberto de morango. Nossa, você maldade, estou com fome aí. Então, nesse instante, você começa a salivar. Então, o quê? Te recorre à memória, o formato do bolo, o sabor, tudo isso que vem à cabeça. A gente está até me olhando quase com raiva. Então, o que acontece? Por quê? Porque pensando num café, um café quentinho, um café com leite, coisa boa. Isso tudo porque você tem memórias disso. Essas memórias estimulam o quê? As glândulas salivares. Você começa a salivar. E cai tudo aquilo que nós aprendemos no semestre passado. Ou seja, digestão. A digestão começa no cérebro. E é isso que você está fazendo. Mas você tem outras formas de responder através de nervos. Nervos dos quais vão levar, e aí vai ser muito importante, umas ideias que depois nós vamos conversar.
eventos que eu chamo de pré e pós-ganglionares. São exatamente as junções dos neurônios, é isso que a gente vai aprender hoje. Como é que você responde, professor? Posso responder de uma forma mais intensa ou mais devagar? Quer ver uma coisa, uma diferença? Tipo assim, musculatura esquelética. Musculatura esquelética são mais ou menos o quê? 200 fibras musculares esqueléticas mais diversas que trabalham individualmente ou em conjunto. Eu falo assim, meninos, por gentileza, vocês poderiam se levantar e se retirar da sala? Aí vocês calmamente vão cegar, vão levantar, aí ótimo. Mas se eu virar e falar assim, meninos, eu não queria dizer. Mas o ar-condicionado e a parede atrás de vocês está pegando fogo, está quase caindo em cima de vocês. Antes de eu terminar a frase, vocês já pularam a catraca do metrô. Já estão lá do outro lado. Mas por que, professor, eu pulei? Exatamente é senso de preservação. Ou você vai ficar assim, ih, tá fogo, não estou sentindo cheiro de fumaça. Não, vocês vão ficar nisso, né? Exatamente só se mandaram me largar aqui o computador, com o pendrive, tudo aqui. Lá foram vocês. Por quê? Preservação. E esse senso, exatamente, é dado pelo músculo esquelético. Isso você responde, mas tem uma coisa que você não responde. Na hora que eu falo as duas informações, levante-se, por favor, saia. Uma coisa, seu coração vai estar batendo tranquilo. Mas se eu falar fogo, fumaça, perigo, vai cair? Nossa, o coração já está quase saindo pela boca. Vocês já estão brancos, exatamente porque todo o sistema de defesa mudou. Como isso acontece? Depois eu te conto. Mas tudo isso aí é dado exatamente por musculaturas. E algumas que também vocês não respondem. Como liso, musculatura cardíaca. Exatamente o quê? Contrai independente da sua vontade. Não importa se eu falar aqui ou estiver parado, ela vai estar contraindo. Musculatura do sistema o quê? Digestivo. Também vai ter uma contração, mas de repente se eu falo que existe um senso de perigo, o peristaltismo diminui e você exatamente concentra a energia para outros órgãos. Não vai ficar digerindo lá o McDonald's enquanto você está precisando correr, né? Não. O organismo sabe disso. O cérebro sabe muito bem o que ele vai fazer e quando fazer. E essa é a ideia que vocês vão aprender. Tudo isso, meninos, precisamos de uma coisa. Uma coisa na qual o sistema lá de vocês, agora falando do livro da prova, é isso aí, eu tenho uma pequena divergência dele, tá? Uma das poucas. Mas, quando a gente pensa exatamente em falar logo em cérebro e cerebelo, eu sempre digo o seguinte, maldade eu chegar aqui para eles e falar assim, meninos, substância branca são exatamente o quê? Formados por neurônios mielínicos. E a substância cinzenta são neurônios amielínicos. Você vai dizer, professor, legal. Essa pergunta, neurônios, o que é? Substância cinzenta branca, o que é isso que está falando? Então, para você conhecer isso, você tem que entender isso aqui. Neurônios. Entenda neurônios e essa primeira parte resolve. Só vamos falar de célula aqui? Não. Mais adiante eu vou falar mais. Mas eu, Marcos, acho essencial você entender isso aqui primeiro. Entenda isso que já te facilita o impulso nervoso. Entenda isso que já te facilita exatamente compreender como é essa questão exatamente de organização, do que daqui a pouco eu vou chamar de substância branca ou cinzenta. Esses fatores todos vão ser esclarecidos em isso aí. Alguma perguntinha, alguma coisa, garoto? Está tudo calmo, tudo tranquilo, tudo light. Então, ótimo, coisa boa. Aí a nega entrou e perguntou, e daí, professor? Exatamente, e daí que você tem o neurônio. Esse neurônio é a unidade morfofuncional do sistema nervoso. É ele quem te dá exatamente, não só a estrutura plástica, ou seja, a forma que vai ter esse teu cérebro dentro em breve, como também vai te dar uma série de funcionalidades. É uma célula padrão? É uma célula padrão. Vocês estavam quase com fome, meio cochilando, estavam com ela no celular, você nem prestou atenção que eu falei semana passada. Eu falei disso aqui, ó. Temos uma célula, membrana, citoplasma e núcleo, igual como o tio Chico falou ensinando vocês, a tia Maricota. É a mesma coisa de biologia, tá tudo certinho. Porém, tem um detalhe. Além disso aqui, o neurônio, ele tem uma coisa muito interessante, que são alguns detalhes em relação à sua formação. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Esses mais pontinhos. Pelo não. Tudo certo. Tudo bom? E daí, professor? O que tem a ver esse neurônio com o que você está falando? Você tem exatamente os prolongamentos, os quais eu chamo de dendritos. Dendritos vão ser muito importantes para fazer exatamente a tal da sinapse. Lembre-se que sinapse é uma coisa que eu falei, mas vale a pena repetir. É igual vocês. Vocês estão todos separados. Eu estou separado de vocês, mas estamos
conversando. Você chega lá atrás, conversa comigo, você lá do outro lado vai, conversa comigo. Ou seja, mandamos mensagens. Essas mensagens vão ser exatamente através das fendas que eu vou ter entre os dendritos e essas estruturas terminais. Porque os neurônios não se tocam. Eles não encostam um no outro. Eles mandam uma série de mensageiros químicos que depois também iremos conhecer. Outro detalhe que tem aqui em relação ao neurônio. Você tem uma grande quantidade de mitocôndrias, porque é uma célula exatamente que trabalha muito, respira muito. Por isso a quantidade de oxigênio tem que ser tão grande para essas células. Tá? Por isso que o suprimento dele não pode baixar. Se você tiver baixas muito grandes durante muito tempo de oxigênio, você pode comprometer o funcionamento do neurônio e chega a matá-lo. E aí você vai ter uns probleminhas aí. Mas depois a gente conversa. Outra coisa que é muito importante é esse prolongamento que está aqui, que é o chamado axônio. O axônio, exatamente, ele é junto com o corpo celular, vai determinar a estrutura do neurônio. Então, vocês têm o corpo celular e axônio. E uma coisa que eu já vou contar para vocês não vão ver agora, mas já quero que vocês gravem. É o sentido do impulso nervoso. O que é impulso nervoso? Por enquanto, vocês vão guardar uma coisa. É carga elétrica. É uma carga elétrica que passa exatamente em direção do corpo celular, em direção ao axônio. Sempre nesse sentido. Não é de lá para cá, não, pessoal? Não. É porque se a gente vai de cabeça para baixo, corpo celular, axônio. Se estiver ao contrário, corpo celular, axônio. Sempre o impulso nervoso será daqui, corpo celular, em direção ao axônio. Para lá. Outro ponto que é importante é aquelas estruturas em azul que vocês estão vendo aqui. Essas estruturas em azul são chamadas bainhas de mielina. E o que é a bainha de mielina, meninos? Nada mais é do que espessamentos de gordura. São capas lipídicas. São lipídios que exatamente recobrem isso aqui e isolam aquele axônio. E aí você vai dizer, peraí, professor, você está falando que isola, mas como é que a corrente elétrica passa ali? É mais ou menos o seguinte o experimento. Geralmente é claro, meus alunos é que fazem. Vamos dizer que nesse fio aqui, você tem exatamente uma corrente elétrica passando. E é claro, meu amigo aqui se ofereceu para encostar naquele fio ali. Ele acabou de se oferecer. Eu falei assim, professor, eu quero participar do experimento. Ótimo. Eu desencapo o fio. Tem esse detalhe. Eu vou desencapar o fio. E mando encostar a mão no fio. O que acontece aí? Choque. O que significa o choque? Não é isso. O que aconteceu com a energia? Por enquanto é o fio. Tem nada a ver com o pulso nervoso. Seria um ponto, uma espécie de grupo? Não, também não. A energia não está passando pelo fio? Vai passar por mim. Vai passar por ele. Ou seja, desviei o percurso. Essa é a grande questão. Olhando já agora, sim, vamos para o meu pulso nervoso. Se eu tiver isso aqui com pouca bainha de mielina, ou tiver 100, o que vai acontecer com o pulso nervoso? Ele vai começar a dispersar. Isso, meninos, vai ser muito importante quando eu falo em patologias. Quando eu conversar com vocês sobre Alzheimer, quando eu conversar com vocês sobre um vírus chamado HTLV, que adora destruir essa bainha de mielina, isso tudo compromete informação. Informação que vai exatamente em direção para algum evento. Exatamente essa ideia. Meu amigo encostou aqui no fio desencapado, passou energia para ele. Bacana. Mas se de novo encapamos o fio e encostar, não vai acontecer nada, porque o fio vai manter o quê? Essa condução da energia. É a mesma coisa aqui. A bainha de mielina é importante para isso aí. Você manter o sentido do impulso nervoso. Isso é tão importante, garotos, para vocês terem uma ideia, que tem uma doença exatamente, né, causada até por esse vírus que eu citei, o HTLV, que é transmitido sexualmente, inclusive Bahia é um desses centros exatamente relacionados a essa contaminação de HTLV. O que acontece? Ele prejudica o sistema nervoso. E de que maneira? Tem uma das diversas alterações que é chamada síndrome da marcha. O indivíduo começa a mancar, ele não consegue andar coordenadamente. Ele começa a puxar a perna até não conseguir andar mais. E por quê? Porque simplesmente o impulso nervoso que viria exatamente para fazer o deslocamento dele dos membros inferiores, da estrutura inferior, ele não consegue realizar em virtude disso. Tá? Então, a bainha de mielina vai ser essencial exatamente para fazer esse tipo de condução. Esse tipo exatamente de condução de quê? Informação. Aí, como a amiguinha estava falando, a história exatamente do impulso nervoso. Então, é necessário que haja o alvo,
o local para chegar a essa informação. Ela deu apenas o exemplo da perna, mas poderia ser qualquer coisa. Então, com isso, o que vai acontecer, meninos? Você tem uma dificuldade em executar o movimento. Está claro isso aí? Tá aí? Tudo bem? Então, com isso, bacana. Bainha de mielina, temos o quê? Isolamento do axônio. Consequentemente, quanto mais grossa a bainha de mielina, essa camada de lipídios, melhor para a condição do impulso. Gerada por quem? Quem é que gera a formação dessa bainha de mielina? Células que eu chamo de células de Schwann. Células de Schwann vão ser exatamente células que vão se associar, vou mostrar um videozinho daqui a pouco, com essa bainha de mielina, e vão fazer com que ela o quê? Possa espessar, e com isso o impulso nervoso possa passar de uma forma rápida. Aí vocês não me perguntaram, mas eu lembrei que devo falar. Quem é que gera esse impulso nervoso? A carga elétrica. Você bota na tomada? Obviamente que não. Mas temos dois íons que passam em grande quantidade por aquela membrana que está ali. É o sódio e o potássio. Eles vão trocando exatamente de posições ao longo da membrana e vão fazendo exatamente que gerem corrente elétrica. É uma questão de química, tá? Dá aquela química de vez em quando você dá uma cochilada, o professor falou assim, olha, meninos, metais alcalinos, lá a coluna de metais alcalinos da tabela periódica. Você tem lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Sódio, potássio. Sódio e potássio são diferentes posições. Com isso tem diferentes núcleos. Com isso tem diferente eletronegatividade. Com isso gera corrente elétrica. Isso é importante, professor? Muito. Isso foi o diferencial de a gente estar conversando aqui. Isso foi o diferencial dos seres vivos começarem a mandar as primeiras informações. Se não existisse isso, simplesmente não existiria sistema nervoso, não nem tão avançado como o nosso, e muito menos rudimentar. Porque é importante essa carga elétrica. Sem ela, não gera informação. E sem ela, nenhum ser vivo funciona. Tá bom. Então quer dizer que isso é resultado da associação da bainha de mielina com esse axônio, e com isso, consequentemente, a célula pode mandar esses impulsos? Pode. Depois eu vou te explicar o que acontece na sinapse. Tem um pedaço de uma aula mais adiante que eu vou te contar a bioquímica daquilo ali. Ali tem exatamente... Lembra que quando eu falei com vocês, inclusive gerou um prêmio Nobel, quando descobriram um dos primeiros neurotransmissores, a acetilcolina, exatamente ela é despejada aqui nessa região da sinapse. Então, ela vai favorecer exatamente o envio de informação. Só existe a acetilcolina? Não, existem várias. A gente vai conversar sobre essas, obviamente, esses neurotransmissões, essas informações de como ela passar. Tá? Bem, então vamos lá. Continuando. Direção do impulso nervoso. Só para a gente sedimentar. Lembra sempre que é o quê? Corpo celular, axônio. Sempre nesse sentido. Tá, professor? Isso aí tá tudo muito bom, mas... Opa, falei. Como eles não se encostam, a informação que você está falando? Não. Envolve proteínas, tá? Vão ter proteínas no meio da história. Mas vai ser com outros detalhes que eu te omiti. Mas te digo uma coisa. Neurônio, esse é neurônio. Estamos aqui no espaço. É lançado exatamente uma série de eventos que é disparado pela carga elétrica que vai ser exatamente esse impulso nervoso. Vamos ver um desenho? Perna longa? Não, não é perna longa não. Outro desenho. Espera aí que eu vou contar para vocês e eu vou te responder isso aí melhor. Vamos lá. Pensei que era perna longa. Não, não é perna longa não. Vamos lá. Parou. Viu? Viu? Escuro? Um pouquinho. Eu juro que você não dorme. Qualquer coisa, se eu pegar babando, eu elevo o tom de voz. Aí tudo bem. Vocês acordam rapidinho. Vamos lá com os nossos neurônios. Por enquanto, ó, corpo celular com axônio. Então, com isso, sempre será o sentido da nossa informação. Bacana. Até aí, sem novidades. Mas olha o que acontece quando a gente bota todo esse movimento aí. Está lá o percurso. Para isso, as luzes aí são o quê? Representam a energia. Exatamente a energia causada o quê? Pelas bombas de sódio e potássio. Entrada de sódio, saída de potássio. Potássio entra, sódio sai. E por aí vai. Essa energia gerada é que exatamente vai haver a transmissão. Naquele sentido, como eu falei. E daí, pessoal? E daí? Lá vai a energia. Alta velocidade. 0,4 segundos em média.
Neurônio a neurônio, obviamente. E detalhe, deixa eu parar aqui para falar uma coisa para vocês. Isso está organizadinho, bonitinho, né? Assim, retinho. Nossa, assim, tão bonitinho. Não. Pensa que parece uma árvore de Natal. Você tem 1 milhão deles conversando para um lado e para outro. Então, o tempo todo você está trocando isso aí. Ela está falando comigo, daqui a pouco ela está pensando, de repente, numa informação lá da casa dele. Eu estou pensando na minha casa, que daqui a pouco tem que estar lá para dar outra aula. Então, a gente consegue fazer essa alternância de informações. Mas não existe o foco, professor? Existe. Mas o foco também te ajuda você poder alternar e fazer essa multiplicidade exatamente de quê? De combinar conhecimentos. Eu consigo combinar. Estou aqui, pô, esse professor já falou que me até as 4 horas. Que saco! Vocês estão pensando na cabeça de vocês. Aí eu vou ter que chegar em casa. Pô, daqui aquilo lá para fazer, mas vai dar tempo. Porque ainda vou ter 15 minutos. Você faz um cálculo. Isso tudo você faz mentalmente. Você não precisa parar de falar. Você mentalmente já está fazendo isso. Por quê? O cérebro se permite exatamente essa organização. Não precisa ser assim. Fazer para um lado, para o outro. Vou mostrar que isso tudo está em rede daqui em breve. Parece uma rede, exatamente tipo aquelas redes de aparadores para criança, lá digamos, naquela sala, para o menino pular lá de cima do lado do 11º andar. Pois é. Então você tem aquelas redes de proteção, uma rede de pesca, tudo cruzado. A ideia exatamente é que os neurônios conseguem fazer essa intercambiabilidade. Essas regiões diferentes, elas vão conversando, conforme há necessidade. Isso faz com que nossa célula tenha esse dinamismo. Aí está lá, a bainha de Melina, aquela parte mais escura que são as células de Schwann, e a informação passando. Lá vai ele. Mas só que vocês estão vendo uma coisa aqui, vocês nem me perguntaram. Vocês nem falaram comigo. Estão vendo que está vendo aqui, ó, uns estrangulamentos? Aqueles estrangulamentos que estão ali, nada mais são do que o quê? São exatamente eventos que não têm ausência de neurônios. Ao contrário, tem exatamente neurônios com o quê? Estruturas em pouca quantidade que vai entender. Então, com isso, o que acontece? Vai interromper o fluxo de informação? Não. Tem uma jogada biológica ali muito bacana, meninos. Sabe o que é? Eu estava brincando aqui com ele falando de isolamento, não é isso? O fluxo vai e volta. Bacana. Mas só que nesse estrangulamento, sabe o que o impulso faz? Ele salta. Igual aqueles atletas que estão lá correndo lá nos Jogos Olímpicos, tem aquele salto sobre o espaço. Ele dá um pulo. Ele não cai no mesmo lugar, né? Ele cai mais adiante. Exatamente o que o impulso faz. Eu consigo acelerar o impulso nervoso. Então, permita exatamente que nesses estrangulamentos eu faça esse salto. E qual é o nome deles? É o famoso nó ou nódulo de Ranvier. Nó ou nódulo de Ranvier são exatamente estruturas, tá? Onde você tem um peso um pouco menos de bainha de Melina. Tá? A ideia seria essa. Você diminui esse estressamento. Não tem ausência. Aqui não está ausente, não. Tem bainha de Melina aqui. Mas só que em menor quantidade. Para permitir o quê? Saltos energéticos ao longo do quê? Do axônio. Opa, vamos lá, um de cada vez. Lá, cá. Vai deixar ela falar. Oh, muito bom, cavaleiro, isso é bom. Fala. Para acelerar, sabe? Isso. Mas aí é involuntário. Exatamente. Isso aqui existe ao longo, naturalmente ali. Vamos falar, papai do céu, meteu o dedão, vamos botar para dar um salto. Né? Que acelera esse E o processo. que acontece se for reto? Não tem. Eles são assim, porque isso aqui são áreas de células. Peraí, deixa eu avançar um pouquinho mais que você vai ver isso aí. Peraí que eu não esqueci você não. Repara, ele vai indo, vai saltando e vai indo em direção aos neurônios. Tá, bacana. Vou mostrar daqui a pouco a célula de Schwann. A bainha de Melina. E lá vem a célula de Schwann. Parou. Ela abraça. E elas têm uns espaços entre elas. Então, vai existir esses espaços. Tem uma célula, fosse uma célula, fosse arrumando ao lado da outra. Uma organização delas. Só isso. Um abraço para uma dama. Seria uma célula só, hein? Seria uma camada só. Mas só que vai ter um detalhe nisso que vocês estão falando. Segura essa informação aí, que eu vou contar um detalhezinho já da bainha de Melina. Exatamente eu vou usar isso. Não seria para formar uma célula só, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu explicar neurônios, eu vou dizer que bainhas de Melina podem se juntar. Eu formar uma camada grossa. Eu já posso contar até uma coisa, já que eu estou falando disso. Quanto mais bainha de Melina, mais rápido esse impulso vai se formar. E aí vai usar o que vocês estão falando. Então, eu posso juntar os axônios? Tem. Porque você não acha só que tem neurônio, tem o cérebro, tem o quê? Neurônios, concordo.
mas tem vários tipos. Macróglios, micróglios, diversos tipos com diferentes funções. E a vantagem é essa. É um sistema muito organizado. E a gente vai falar exatamente o que vocês estão falando. Tem sentido, tem sim. Não é que fica um só, mas fica bem espesso. Tá? Vão ter vários desses axônios, mas todos eles exatamente bastante avançados, vou chamar isso. Lembra que eu estava falando de substância branca ainda agora? Isso aí. Grande quantidade, tanto que a definição sabe qual é? Grande quantidade de neurônios mielínicos, ou seja, muita mielina. Isso que vocês disseram, tá bom? Um rapaz estão falando outra coisa. Vai lá. E como é que a gente faz para deixar a bainha de mielina mais espessa? Aí é uma coisa com o cérebro. O cérebro cuida disso aí, exatamente para aumentar essa produção. Tá? O que a gente pode cuidar é aumentar as sinapses, pode exatamente estimular. Estudando, fazendo diversos itens. Agora, nós cuidarmos dessa bainha de mielina avançar, quem cuida é o cérebro. O cérebro Quando a gente usa a informação várias vezes, que ela é espessa? Não. A ideia toda é aumentar a sinapse. Estou falando de sinapse. Aprendizado é sinapse, tá bom? Então é isso que eu estou falando. Mas a questão do espessamento, quem cuida é ele. Porque vão ter pontos, aí também vale a tua pergunta. Elas estão falando em avançamento, mas vai ter outros pontos que vai ter pouca banha de menino. Eu não preciso de tanto. E essa é a vantagem. Eu vou dizer para vocês, só aproveitando que vocês falaram isso. Daqui a pouco eu vou falar de informações voluntárias, em que eu vou e executo. Pego minha garrafinha de água, pego, estou com sede, tomo. Me estímulo. Bacana. Mas já tem impulsos, exatamente, que eu não vou precisar de tanta informação assim. Por exemplo, vamos dizer que eles se localizam em outros pontos. É mais ou menos o seguinte. Sentei aqui na mesa, eu não estou vendo, mas meu amigo vem de lá e pega um martelo e bate no meu joelho. Eu dou um chute para frente. Eu senti um estímulo. Esse estímulo, exatamente, que daqui a pouco a gente vai entender como ato reflexo, é independente do teu cérebro. Então, você não viu o martelo? Eu não, ele veio por trás, ele por aqui, eu não senti, mas eu senti a dor. Nosso receptor faz isso, é alertou. Dor, chutei, que bateu no meu joelho. Ótimo. Isso é o ato reflexo. A ligação, e aí que vai vir um ponto interessante que eu estava falando para vocês, que vocês tocaram. A densidade de bainha de mielina e a ordem dessa bainha de mielina é diferente da tua coluna do teu cérebro. Como, professor? Daqui a pouco eu falo. Mas é uma grande diferença exatamente nisso que vocês estão falando. Eu não crio mais, mas o que eu posso aumentar é exatamente o quê? É a quantidade de sinapses. Então, com isso, com o passar do tempo e o que está acontecendo, o volume de conhecimento está aumentando. Por isso que o nosso frontal, a evolução, está crescendo muito. Depois eu converso sobre isso. Fala, meu amigo. A maior quantidade de bainha. Bahia não, Bahia. É no Fluminense. Então, vamos ver. Tá, desculpa. Quanto a maior quantidade de bainha de mielina, isso. Bahia de mielina. a reflexão aumenta ou não? Não tem nada a ver. As respostas são mais rápidas. Eu vou falar disso daqui a pouco. Tem certos locais em que você tem exatamente... Não é esse reflexo, tá bom? Isso aqui foi só um exemplo para uma outra coisa. Mas as informações que dependem exatamente de certos pontos vão ser o quê? Mais rápidas. Segura isso também, que eu vou usar já isso aí. Você vai entender exatamente o que eu estou falando. Grave. Onde tem mais bainha de mielina, o impulso é mais rápido. Em certos locais que eu vou citar já, vão precisar disso que você está falando. Tá? Mas para outras coisas. Porque veja, velocidade motora, isso aí é relativo. Tá? Porque eu posso exatamente fazer treinamento, eu posso reforçar fibras musculares, é outra história. Mas o cérebro trabalha de uma forma diferente. Ele gosta de usar isso para um outro detalhe, que eu vou te contar já. Peraí. Então, como vocês estavam dizendo, células de Schwann se juntam aqui, garotos, fazem exatamente, olha, a síntese da bainha, ó, aumenta a espessura, ó, e há um espaço. Isso aqui são os nódulos de Ranvier. Ou nós de Ranvier. O quê? Tanto faz. Nós ou nódulos. Ou nódulos. Também. Tudo certo. E a sempre, parou? Vai estar sempre no sentido corpo celular e axônio. Bem, acho que ficou claro isso. Se não tiver, me pergunta. Então, com isso, saindo agora do nosso desenho, vamos lá. Estamos aqui. E daí, pessoal? Só deixar assim apagado. Não, senão você vai dormir. Não, senão você vai dormir. Não, senhora. Senão você me enxerga, dormir, só começa a babar. Eu só tô olhando, a gente já tá...
Só falta chiar. Então, não. Deixa preso. Senão eu vou ficar gritando. Acorda, menino. Não vou acordar, não. Eu chegava assim, ó. Acorda, menino, vai ficar na cadeira. Então, tem que tomar cuidado com isso. Aí a pergunta de vocês. Tá bom. Vocês estavam falando que existe barrinha de mielina, pode ter grande quantidade ou menor quantidade. Consequentemente, eu vou precisar dela, e eu disse isso agora, para uma organização. Tem como aumentar isso? Não. O cérebro cuida disso. Pode estar certo que exatamente as células vão cuidar disso aí. Eu já vou falar delas mais adiante. Mas essa organização, aí vem sua pergunta anterior. Ah, mas por que o homoencéfalo, o prosencéfalo tinha aquelas organizações para formar isso aqui? Essa é a estrutura básica exatamente do cérebro. Essa parte maior que compreende o encéfalo é ocupada pelo cérebro. Estou falando de 90% dela. Estou falando exatamente da nossa massa, que a gente pensa. É isso aí. Mas eu vou te contar um outro segredo. Então, vendo essa região aqui? Essa região daqui a pouco eu vou dar uns nomes a ela. Giro do símbolo, sistema límbico. Não, isso tudo legal. Vocês adoram esses nomes. Então, esses nomes são um detalhe. Nessa região, exatamente estão os impulsos primitivos. Aqueles impulsos, daquelas raivas, aquelas coisas que você não sabe de onde vem, estão exatamente ocultas aqui dentro. Com elas, exatamente, são estímulos primitivos, primordiais. Parecido, exatamente, com os outros nossos primos, lá dos chamados cordados, a turma da coluna vertebral. Estou falando de réptil, tipo um crocodilo, uma cobra. Estou falando de anfíbio, tipo uma rã, um sapo. Aves têm a mesma estrutura que a gente. Tanto que o embrião se parece muito, se você for ver bem. Mas só que tem um detalhe. Essa parte de cima é altamente desenvolvida. E é isso que a gente vai daqui a pouco discutir. São as áreas sensoriais. Lembra daquele cara que a gente estava exatamente estudando, mas lá em 1800 e pouco, ele começou a marcar aqueles desenhos, falando assim, que aqui você tem ansiedade, aqui você tem raiva. Aquilo é verdade. Ele, exatamente através de análise de pessoas, ele conseguiu ver isso. E isso é comprovado agora aí. A gente vai passar por esse assunto. Então, tudo que a gente aprendeu antes está aqui. Mas como é que vem esses nomes todos daqui a pouco? Vão ser exatamente as estruturas ósseas que você tem no crânio. Porque o crânio não é um osso só. Vocês já estão estudando isso aí. Então, vocês dentro em breve vão ver lá que você tem o osso parietal, septal, frontal. Vários deles que vão dar exatamente também, vão ser as mesmas regiões do cérebro. Essa associação. E isso exatamente vai dar importantes propriedades à crânio. Bem, então com isso, o tal do sistema nervoso central tem duas grandes regiões. Encéfalo e medula espinhal. É aquilo que eu falei para vocês. A medula vem para cá. Inclusive depois vamos conversar mais, porque você vai ter a saída dos nervos aí para o sistema nervoso periférico, né? E você tem a parte inicial, que é o encéfalo, onde você tem o quê? Cérebro, cerebelo, e onde você vai ter ponte, mesencéfalo, outras regiões, as menores. A parte maior está associada exatamente ao cérebro. Essa área que continua a desenvolver. Quanto mais a gente aprende, isso aí está crescendo. É o número de neurônios? Não, é o número de sinapses. Ela está ganhando espaço, cada vez mais espaço. E tem regiões, isso aí que é muito interessante, tem muitos estudos sobre isso, que elas estão exatamente que certos freios, nós tínhamos certas limitações no frontal, tá? O frontal, depois eu vou contar umas histórias sobre ele, é bem interessante. Ele tem nossos freios morais. É isso que vocês fazem, tipo, falam, não falam, façam, não façam. Quem delimita é isso. Depois eu vou te contar umas histórias, e aí, emendo um pouco o que ela estava me perguntando, dos neurotransmissores. Muitas vezes, certas moléculas têm como roubar espaço do neurotransmissor. Como assim, pessoal? Porque, lembra que você estava falando da linfema? Eu falo assim, Marcos, a gente derrama exatamente a parte química, proteínas. Proteínas é um deles. Vamos usar o que você falou. Concordo contigo, proteína é um deles. Mas não é só neurotransmissor. Hormônios, íons, gases, várias coisas para atuar exatamente em cima do receptor. É uma ideia grossa, tá bom? Grotesca, que a gente chamaria da chave fechadura. Eu não gosto muito disso, não. Bioquímica, para mim, é abraçar, é afinidade. Sempre como eu dou aula eu vou contar isso para vocês mais adiante, deixa eu falar, vou contar isso mais à frente. Mas há uma questão de afinidade entre a molécula e o local de encaixe. Tem que haver. Então, se não houver, ele não dispara o mecanismo. Isso acontece muito, por exemplo, um bom exemplo de São Álcool.
O álcool mimetiza, ou seja, copia certas substâncias. Então, ela rouba o espaço no cérebro. Sabe aqueles amigos, não vocês, que são meninos que não bebem, obviamente não se envolvem nessas coisas, não vão para essas festas por aí, mas pensa no seguinte, eu sei disso, estou rindo de você, Felipe, não sei o que não faço a mínima ideia, já me contaram. Pronto. Seu frontal é responsável por isso. Então aquilo exatamente chega aquele teu amigo dizendo, oh meu Deus, eu te amo tanto, não sei o quê. Aquilo são coisas que eu não faria naturalmente. Porque exatamente são os limites dele, exatamente do sistema nervoso. São os freios morais. Tudo que por isso que às vezes, até acho que eu já brinquei isso com vocês aqui, jamais toma uma decisão apaixonado ou com muita raiva. Você vai se arrepender. Porque a pessoa é tão alta a quantidade de endorfina e adrenalina que você age no impulso. Isso aí eu não preciso nem dizer o que é, né? Com um M bem grande e maiúsculo, né? Porque depois você se arrepende. Poxa, eu não faria isso se eu estivesse no meu centro. E realmente é verdade. Você jamais faria. Mas isso, certas moléculas vão roubar esse espaço. E aí que é o grande problema disso aí. Então, no caso, o álcool, ele serve neurônios da preferência. Eu não diria necessariamente neurônios. A gente vai mudar daqui a pouco esse termo seu para receptor. Mas estão ligados aos neurônios, sim. A conversa dos neurônios. Eu consigo exatamente atuar em cima disso. Por isso que é mimetizar. É mais ou menos o que eu vou contar para vocês, quando eu explicar sobre a adrenalina, sobre uma molécula chamada efedrina. Ouvi falar disso, professor? Mas eu falar Red Bull, né, essas coisas, com uísque, esse negócio também você não conhece, ó, não ouviu falar. É, obviamente, você está falando de outra coisa. E o que acontece com o tal do Red Bull? O Red Bull nada mais é a efedrina que está ali dentro, ele mimetiza a adrenalina. Mas só que tem um detalhe nisso aí. Ela não se liga no receptor e fica durante uma semana lá ativado, vocês pulando, arranhando a parede, subindo em azulejos. Não é nada disso. Mas, segundos a mais. Segundos a mais que o cérebro é uma eternidade. É por isso exatamente que as pessoas ficam hiperestimuladas. E às vezes isso é um perigo muito grande, somaticamente falando. E depois eu vou te contar o que é. Mas o cérebro, exatamente, você tem moléculas que roubam o espaço. Porque a adrenalina, por exemplo, se eu falar alguma coisa, agitar vocês começam a rir, daqui a pouco você para. Por quê? Ao mesmo tempo que você é estimulado, você é inibido. Isso é normal. Lembra da balança? Você fica o tempo todo mantendo o equilíbrio? Isso acontece com a gente naturalmente. Você não fica estimulado durante muito tempo. Você nota que você vai, fica com raiva, fica chateado, emocionado, daqui a pouco seu coração acelera, daqui a pouco está reduzindo. Então, ao mesmo tempo que eu te estimulo, eu te inibo. Vai ser exatamente o sistema nervoso periférico. A ideia, que daqui a pouco eu vou chamar de pré e pós-ganglionar. Você vai entender por que isso acontece. Isso exatamente vai ser a somatização. Teu corpo reflete aquilo que eu estou falando. Aquele teu pensamento, aquela tua ideia. Então, com isso, o que vai acontecer aí? Eu roubo exatamente aí, só trocando o que você disse, tem neurônio na história, mas o receptor. Uma grande jogada é o receptor que acolhe a molécula. Essa ideia da efedrina que eu falei, ele rouba o espaço da adrenalina. Porque a adrenalina liga e desliga. A efedrina liga, mas não ficar, como eu disse, muitas horas não. Poucos segundos, mas são segundos, pode passar para dar uma diferença. Muita diferença aqui. A cafeína também mimetiza? Também. É outro estimulante. Tem vários desses que vamos botar aqui. De chás, a cafeína, a gente vai falar ainda muito sobre ansiolíticos, vamos falar um monte de coisa ainda. Um monte de coisa. Por isso que eu preciso das minhas 2 horas. Senão não dá tempo. Eu tenho que ter minhas 2 horas. Não. Então, com isso, eu tenho que falar essas coisas. Vou falar de sim. Por isso que é os receptores. Os receptores são exatamente sensíveis a isso. Tá? Como? Deixa eu mostrar já. E depois, cérebro, cerebelo, tronco cefálico. Outra parte muito importante que nós vamos usar ainda também quando falarmos de cardíaco e respiratório. Nessas centrais, nessa área aqui, ponte-bulbo, você tem pequenos receptores, como se fossem interruptores, ligados ao que? A concentrações exatamente de CO2. Aí você diz, mas ele fala assim, professor, eu aprendi lá com a tia Maria, com o tio Chico, que a massa transporta gases. Você aprendeu certo. Mais de 90%. Concordo? Eu não disse 100%. Exatamente essa pequena porcentagem que fica dissolvida no sangue de CO2 é que mantém o seu pH orgânico. Você fala, tá. O que significa? É o potencial de hidrogênio. Ou seja, eu sei que o nosso organismo ele não chega a pegar 7,
ele tem uma pequena variação para o alcalino, 7,4, uma coisa assim. E por que isso é importante? As células. Todas as nossas células funcionam em pH específico. Lembra da nossa aula lá de digestivo, etc, etc? Que existiam pHs? A célula depende disso. Se você oscilar esse pH muito, o que vai acontecer? Simplesmente eu posso parar o mecanismo celular. Isso é um grande problema, como mata o indivíduo. É mais ou menos a seguinte ideia. Estão vendo pontos de bulbo da nessa região? Muito bem protegidas aqui dentro. E algumas de vez em quando tem aqueles fios, o cara dá uma chave de braço no cara, aperta ele, daqui a pouco ele, puf, apaga. Por quê? É um sistema exatamente, quando ele nota que começou a aumentar o CO2 e você não consegue respirar, ele te desliga. Então, por que você desmaia? Por esse motivo. Porque se não desmaiasse, você morria. Pois elas todas entraram em falência ao mesmo tempo, por causa exatamente que o corpo existe. Vamos para estar respirando. Diminui o metabolismo dele. Como é que ele diminui o metabolismo? Dormindo. Por isso que a gente vai desmaiar. Impactos assim, no bulbo, coisas do gênero. Então, isso tudo faz com que altere exatamente essas regiões e essas regiões controlam o tempo todo. Por isso que aquele controle, inclusive eu vou usar depois, quando a gente chegar exatamente no sistema cardíaco e respiratório. Tá? Isso é apenas um esboço do que tem ali. Tudo isso te leva, depois, ao tal do sistema nervoso periférico. No sistema nervoso periférico, você vai ter exatamente o que? Os prolongamentos. Diversos nervos vão sair, daqui a pouco eu vou te mostrar isso. Extensivos exatamente ao corpo, espinhais e cranianos. Até se vocês lembrarem lá, ou melhor, você vai aparecer nessa aula, até lembro, vai ter uma aula prática no final, você nem terá as caras, mas a aula está lá, vocês procurem que ela está lá no digestivo. Sim, está lá. Sim. Exatamente, alguns de vocês. Estava na cama, a digestivo. Vocês estavam? A digestivo? Digitais. Isso? Não estava. Exatamente. Os outros sabem. Então, com isso, no outro semestre, segundo aqui, sobre a forma de digestivo. Então, pronto. Então, dá uma olhadinha lá no YouTube, está lá com a aula que eu estou falando. Eu dei aula sozinho. Eu gravei a aula para você. De aula prática. Tem uma aula prática, online. Eu juro que eu dei aula sozinho. Procura lá no final de junho. De junho para junho? Eu marquei o senhor delas casas. Souberam que passaram, ó. Vamos dançar forró online, sabe o que você pode fazer. Agora online, do Pico, Tico. Ninguém apareceu, mas estava gravado. Tá lá. Você mostrou o modelo 3D? Isso. Que mostrou as células também? Isso. Mas só que aquilo foi uma. Depois teve um digestivo. Teve uma outra? Juro você que teve. Tá lá. Procura lá que eu estou mentindo. Juro pra você. Mas não importa. Já passou, as passadas. Vida que continua. Vida que segue. E daí, professor? 10º par craniano. Esse nervo é essencial, porque ele vai controlar exatamente o que? Batimento cardíaco e a questão da respiração. É evento exatamente de nervo, dos vários pares de nervos, e vou contar várias funções. Ali eu te contei apenas uma delas. Mas vocês têm diversos pares deles que controlam várias partes do corpo. Tá? Isso significa o quê, pessoal? É que esses nervos aqui associados, é aí que vai vir uma jogada bem interessante do gânglio. Sabe o que é? Tem horas que você precisa de mais energia, tem horas que você precisa de menos energia. Isso você controla. O sistema controla. Quer dizer, isso você controla, não. O cérebro controla você. Ele sabe a hora que ele tem que botar mais neuroquímicos, está falando, nesse processo para você atuar mais rápido. Tem horas que não é necessário. A brincadeira que eu falei, ó, levantem aí, vão tomar água e voltem para casa. Vão levantar tranquilamente, vão lá. E outra coisa é falar, menino, se o teto está caindo, está pegando fogo ar-condicionado, melhor vocês saírem. Vocês todos já saíram há muito tempo. Por quê? Exatamente é o risco da vida, sobrevivência. Você precisa de mais energia. O corpo sabe interpretar isso. Nós, através das informações do nosso cérebro, determinamos esses aspectos aí. Então, isso tudo vai ter muita associação com o sistema nervoso periférico. E aí, você estende isso ao corpo inteiro, e aí está a jogada. Ou seja, teu cérebro vai mandar mensagem em direção à coluna e os nervos vão sair de lá. Exatamente o quê? De diversos pontos. Aqui, inclusive, até comentei com vocês, se não comentei, estou comentando agora, você tem nervos muito grandes. Estou falando nervos simplesmente com metro de comprimento, nervos enormes, tá? Que ficam aqui dentro, encarcerados, encerrados dentro da coluna vertebral, e que saem com ramificações. Uma árvore
com várias raízes ramificando no solo. Essa seria a ideia. Então, com isso, central e periférico acaba estendendo esse contato com o corpo inteiro. Por isso, você tem o quê? Áreas, as quais exatamente são o quê? Corpúsculos sensoriais, pelo corpo, que a gente vai falar depois, eu vou comentar com vocês. Eventos exatamente ligados ao órgão do sentido. Tudo isso, você faz exatamente o quê? Essa é a troca de informações com o meio e você. Ó, daí. E daí que eu preciso proteger. Claro, proteger é óbvio. Peraí, vamos voltar para cá. O cérebro está aqui. E não fica solto, tranquilo e ótimo, e fica exposto a tudo e a todos. Não, ele tem que ter um mecanismo de proteção. E esse mecanismo de proteção é formado em parte por essas três camadas aqui. Dura mater, pia mater e aracnomater. E o que acontece com essas três? Elas exatamente vão ter o quê? Que eu vou explicar daqui a pouco, uma circulação do líquido. Um líquido chamado líquido céfalo-raquidiano, líquido cérebro espinhal. Por quê? Tá tudo certo. Ela vai percorrer exatamente o quê? A região do crânio, indo até a coluna e voltando. Ele faz um circuito. Isso exatamente vai banhar as famosas meninges, que certamente vocês já escutaram por aí, com o sufixo, né, usando o it, né, a tal da meningite. A inflamação, que daqui a pouco eu comento um pouquinho sobre ela, nada mais é do que aumento de bactérias ou vírus nesse líquido que está junto. E tem uma historinha disso aí daqui a pouco. Então, com isso, o que acontece? Esse sistema, ele tem camadas, tá bom? Onde você tem a mais dura, mais em cima, tá bom? Próxima ao crânio, tá bom? Tem uma maior durabilidade. E aí você vai ter exatamente o quê? A ideia do sangue venoso. E aí tem uma coisa interessante também. Porque às vezes você já pergunta. Tá bom, professor, você falou que tem um líquido que circula ali. Mas esse líquido, ele vai fazer o quê? Várias coisas. Nutrir, proteger, retirar elementos os quais podem intoxicar as células. Aí vocês ficam falando, não está fechado? Vai circular? Vai. Então, onde é que ele vai? Sangue. Ele vai se comunicar exatamente com o quê? O sistema sanguíneo. E depois a gente vai ainda falar de circulação, é óbvio, um papo pra gente. E eu ainda conto para vocês de quebra, que a imunologia deve falar para vocês logo isso, a questão do que é o sistema linfático. O sistema linfático é um sistema que corre paralelamente ao sistema sanguíneo. Tem sangue? Não, não tem. Tem um produto chamado linfa, tá? Que é muito importante exatamente, cheio de nutrientes, células de defesa, que percorre o organismo inteiro. Pode falar, filho. Perdão, o líquido? Exatamente, o líquido cérebro-espinhal. Isso, fica aqui. Eu vou explicar já já, estou chegando lá. Primeiro você vai ter uma parte dele em cima, e tem uma outra que vai estar mais em contato com o que? Diretamente com o próprio cérebro. No meio, você vai ter exatamente o líquido. Eu vou te mostrar. Isso, também. Vamos chegar lá. Vamos chegando já lá. Ele é que vai ajudar exatamente a circular. É isso aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar lá. Deixa eu fechar logo isso aqui, eu já passo direto para lá, mais fácil. Então você tem uma parte que é mais próxima ao quê? Ao crânio. Uma outra na qual exatamente você vai ter a circulação do cérebro espinhal, o céfalo raquidiano, que é o do meio, tipo um sanduíche. Tá bom? E o outro que vai ter exatamente a pia mater diretamente próximo à estrutura tecidual do que eu chamo exatamente de cérebro e medula, que é a própria medula da coluna vertebral. E circula em alta velocidade. Mas só que essas centrais todas tem uma coisa, vão ser produzidas. Aqui você tem essa disposição, ó, dura mater, mais acima, parte mais próxima ao crânio. Aqui a aracnoide, no meio, e a pia mater junto à estrutura do cérebro. E aí nela, exatamente, você vai ter essa circulação e vai ser o quê? Mandado para os chamados plexos coroides. São uma série de estruturas que daqui a pouco eu vou te mostrar no cérebro, chamadas de ventrículos. São zonas produtoras desse líquido. O tempo todo está circulando e retirando, exatamente às vezes, detritos. Parou. Que detrito é esse? Você está falando de uma célula. Uma célula está respirando, metabolizando, cheia de atividade. Então, certamente, tem muitos dejetos. Tudo isso cai no céfalo raquidiano, o cérebro espinhal, e segue exatamente para as zonas de saída. As zonas de saída, que são seios venosos, são exatamente próximas disso aqui, ó. Tá aqui. Aí vem o quê? O líquido circulando, tá bom?
proveniente desses pontos de produção. Então, você circula ele por aqui, meninos, vai em direção à coluna e volta de novo. E continuamos a circular, circular, circular. O tempo todo sendo trocado, o tempo todo retirando os dejetos, obviamente, para alocar zonas as quais exatamente permitem você fazer a filtração. Por isso que vai para o sangue, porque o sangue é só você lembrar daquela outra sistema renal. Vocês não cochilaram, tem um slide outro. O que acontece? Quando passa lá pelo sistema renal, você faz o clearance exatamente do sangue. Então, todo esse sangue que está exatamente recebendo esses dejetos vai também circular para lá. E tem uma outra coisa interessante aqui, garotos. Por isso que, às vezes, certos fármacos, por exemplo, as famosas HACs, né, daquelas injeções para anestésia, você aplica diretamente na coluna. Não é interessante, quando você quer exatamente fazer esse tipo de injeção, fazer diretamente venosa ou de outro tipo. Por quê? Porque esse mecanismo é cerrado, é fechado. Ele é tão bom que exatamente às vezes dificulta o tempo para você tomar, para você ter a ação que você deseja de anestesia. Então você faz exatamente aquela ractiana. Você tem o quê? As vértebras, uma sobre a outra, você tem os discos intervertebrais. E a agulha ali e injeta. Aí rapidinho, ó, anestesia. Por isso que diz. Então, com isso que acontece. Esses eventos vão ser importantes para isso. Mas o líquido o líquido cefalorraquidiano vai ser produzido exatamente nesses ventrículos e vai enviar para esses locais uma eterna produção, uma eterna limpeza e retirada, obviamente, de diversos itens que estão aí. Perguntinha? Fala. É uma curiosidade. É verdade que aquele olho egípcio é baseado no sistema vesicular? Pergunta, não sei. Agora você me pegou. Não sei não. Sabia não? Aquele olho de rato? É aquele olho Ah, egípcio. Não sei se é no sistema vesicular ou é no. Diz que é o terceiro olho, não foi? eu só não sabia não. Não sei não. Apesar que a ideia exatamente está muito ligada à questão do próprio cérebro em si, né? Porque antes tem a questão da mente, né? Aí são chakras, não sei o quê, e outras conversas. Mas eu, sinceramente, não sei. Estou bem minha vida. Então, o que acontece? Tudo isso é proteção física, química. Lembre-se que fármacos, quando vão para o cérebro, você tem que retirar isso depois dos efeitos. Você não pode deixar circulando. Senão você afeta exatamente o quê? A conversação dos neurotransmissores. É importante você fazer exatamente o quê? Essa retirada de material. E é claro, às vezes existem problemas exatamente quando você tem o quê? Eventos de infecção. Então, essas infecções que podem ser causadas, famosas meningites, né, bacterianas, por meningococo, tá bom? Ou então algumas virais, tá bom? O que acontece? Pode influenciar e, a depender do tempo, se não for tratada, você pode interferir exatamente com a própria estrutura do cérebro. Eu posso comprometer áreas do cérebro que são disso. O cérebro é muito sensível, gente. Por isso que essa proteção toda. Ainda tem uma outra barreira, que eu vou passar falando dela só um pouquinho, a chamada hematoencefálica. Ou seja, eu vou estar exatamente falar que você tem essa do cérebro espinhal, bacana, circulando, ainda tem a circulação que estabelece exatamente comunicação com o quê? Células. Várias células de defesa conseguem entrar e sair o tempo todo aí. Tanto que depois vocês vão conhecer em um, ou já conheceram, não sei, eu vou falar de uma célula chamada macrófago. O macrófago leva o nome exatamente no sistema nervoso de micróglia. É uma célula fagocitária, ela engloba, destrói tudo que ela encontra. Ou seja, células mortas, bactérias, coisas do gênero. E você, Lívia, o que eu posso te ajudar? Tá bem. E depois da prática? Da prática? Peraí, repete de novo, eu entendi muito bem. Peraí. Placa de pedra. Placa de pedra? Colônias? As placas de pedra? Agricultura? Repite. Repite. Retiraram da colônia, transferiram para outra. Isso.
Meningite? Deu meningite? Não, amigdala. Entendi. Pode ser. Vou te contar uma coisa. O estafilococcus, ele pode ser transmitido como um estafilococcus. Foi? Ainda bem que não foi o áureos. O áureos é bem complicado. Você morre de medo do áureos, sabia disso? Vou contar para você. Foi estafilococcus. Foi a placa do estafilococcus e você fez um equipe e acha que se contaminou, né? Acha? Tem certeza? Eu acho que não vai mesmo? Mas só tem um detalhe. Tem que seguir todos os protocolos que você mexe nessas placas. O que é? Por exemplo, você tem aqui o... Rapidinho. Você tem aqui o bico de Bunsen, a zona. Toda vez que você está nessa área, você pega a placa, abre com uma mão e usa a outra com ácido de platina. Você mantém exatamente nessa zona de segurança. Geralmente, inclusive em laboratório, você até evita fazer um pouco esse bancado ao redor do bico. Aqui a gente faz as bactérias apatogênicas. Isso não tanto. Foi ver aqui? Às vezes tem isso. E só às vezes sem falar com uma pessoa ou outra, o estafilococcus passa aquela maravilha. Ele é muito fácil, porque é via respiratória. Deixa eu só falar uma coisa, com gancho eu vou voltar a você. Sabe por que vocês têm medo de estafilococcus? Porque exatamente o áureus contamina muito a cavidade bucal. E ele tem um detalhezinho. Se você não fizer uma sepsia muito boa da boca, ele por acaso cair na corrente sanguínea, ele pode exatamente causar uma paralisação do receptor, que eu vou te contar qual é, exatamente do sistema beta-coração. De vez em quando, morre um aí de ataque. Poxa, ele foi pro dentista, deu 24 horas, morreu. Foi o quê, professor? Coitado do menino. Foi o quê? Alguma coisa? Não, asepsia. O estafilococcus, ele tem uma capacidade de disseminação muito grande. E as toxinas dele, aí vem o receptor de novo, que eu estava falando para ela, encaixaram exatamente nisso. E eu vou contar para vocês que tem um receptor específico que controla o coração, chamado beta. Você tem o beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. O beta 2 é que dá exatamente o ritmo, um dos ritmos circadianos, perdão, um dos ritmos exatamente que é cardíacos. Então, com isso, ele controla o batimento cardíaco. E a toxina do estafilococcus é bacana. Porque ela, bacana não, ela simplesmente cai na corrente sanguínea e rapidamente chega ao coração e o cara morre. É isso. Não é o seu caso, graças a Deus, você está aqui falando comigo. Então, nesse caso, é o sistema respiratório. Isso é fácil. Até... Não, eu faço de outra coisa. Ninguém nos ouve se alguém... Não, tem que falar que está gravado. Mas, até essa ideia mesmo, porque a gente às vezes esquece uma coisa, até aproveitando o teu gancho. Estão com a Covid, está certo, essa disseminação do SARS-CoV-2, bacana, mas não esquece do resto não, gente. Está tudo circulando aí. Micobactéria tuberculose, Pneumocystis carini, que são fungos, estafilococcus, tudo isso aí está contaminando, que é uma maravilha. Então, a sepsia, todos esses hábitos de asepsia que nós temos, e principalmente vocês estão na cara da asepsia. Porque vocês têm que ter muito cuidado com a cavidade bucal. Isso aí é uma coisa que vocês já entram ouvindo isso e vão sair ouvindo isso aqui no curso. Porque exatamente isso é imprescindível para aquele cara que está de boca aberta para você. Para esse contamínio, pode contaminar ele. Então, às vezes, não estou dizendo que foi, não sei, depende do caso, da situação, mas, às vezes, até pelo contato que você tem no ambiente, isso pode acontecer. Local público, coisas do gênero. Pode ter havido uma coincidência, que pode também acontecer. Também tem todos esses aspectos que tem que ser considerados. Às vezes, um fator de infecção, que é fator epidemiológico, tem várias coisas que você tem que botar na balança. Tá? É por isso. Pode ser uma mera coincidência, mas aí tem que se analisar. Mas uma coisa é certa, isso está certo. Contamina fácil, contamina. Bom, mas as bactérias, geralmente, dos meios de cultura, dos meios de são tudo patogênicos. Então, por isso que eu estou achando... É pouco provável de colocar uma bactéria patogênica na mão de você. Não fica chateado com você. Eu vou botar bactéria patogênica para você. Você vai mexer com ela. Não, não existe isso. Bom? Pois é, então, acontece isso aí. O que, menino? Se não é massa, que é o legal, que é o quê, menino? Tem que ter medo. Veja, menino, você tem que ter medo de... O que, menino? Você tem que ter cuidado. Sabe aquela famosa história do nadador? O cara que sabe nadar, eu vou me atirar no mar e vou nadar 10 quilômetros. Bacana, esse está fora. Quando você respeita e cumpre as etapas de protocolos de segurança com todo cuidado, você pode estar certo, nada acontece. Quer um exemplo, viu? Eu trabalho há mais de 10 anos, sou coordenador do setor de imunossite
do Laboratório de Pesquisa em HIV e doenças infecciosas lá do Hospital das Clínicas. Eu mexi pelo menos por baixo, até o presente momento, se tem uns 10 mil soros, eu estou. Soros de tudo quanto é tipo. Sabe quando é que se contamina? É o belo dia que você acha que mexe com material negativo. Esse aqui não me contamina, é a hora que você vai se contaminar. Na hora que você acha que tudo é positivo, você tem respeito. Respeite, organize sua bancada, trabalhe direito. É igual a ideia exatamente. Cientista, vamos jogar para vocês, eu não falo, realidade. Material da asepsia, material todo protoparamentado, você não vai, obviamente, com aula prática, parecendo que vai na praia, usar sua máscara, usar suas coisas, lidar com o seu paciente com todo cuidado. Isso, exatamente, te evita qualquer problema. Então, porque o problema é exatamente quando você acha que ou não vai se contaminar, ou simplesmente ignora. Esse é exatamente o que você tem que ter medo. Dessa falta de critério. E se você trabalha com critério, você pode estar certo. Não acontece nada. Graças a Deus, por enquanto, está tudo negativo mesmo. Então, está bacana. Então, você tem que sempre ter esse cuidado. Tá bom? Só isso. Fazendo tudo isso conforme o protocolo, está ótimo. Mais alguma coisa? Posso continuar? Bacana. Então, pode, fica à vontade, Siri. Alguém mais quer assinar? Tá bom também? Só para saber quem está por aqui. Aqui é outra barreira, que exatamente é hematoencefálica. Tá? Então, eu carrego esse mesmo, isso é bacana de carregar na cabeça da gente. É a famosa história do nadador. O cara aprendeu a nadar, esse que acha que pode ir 10 km para dentro, acaba se afogando. Aquele que respeita exatamente todos os protocolos de segurança, está tudo certinho. Está tudo bacana, usa suas luvas, faz a asepsia local, material descartável, por aí vai. Tá? Duas vezes que atrapalha. Então, e daí? Bem, como eu estava dizendo, a tal barreira hematoencefálica tem o sangue circulando, bacana. E você vai ter aqui esses pontinhos brancos, vamos dizer simbolicamente, a questão 2, não posso. Então, o que acontece? Os glóbulos brancos, eles acabam entrando nos tecidos, ao trânsito deles. Conforme a necessidade, conforme o processo, exatamente você pode ter processos infecciosos, né? Que sempre, obviamente, são bem raros, diga-se passagem, porque você vai ter exatamente um grande acesso de células de defesa. Então, por isso que é tão importante isso aí, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, eu falo dos tipos celulares. Isso faz com que você proteja o tempo todo, retire o tempo todo qualquer impureza, qualquer evento que possa ter aqui. Por isso que produtos químicos, às vezes, você tem exatamente essas barreiras todas, porque favorece exatamente esse clearance, essa depuração exatamente desses líquidos, em virtude disso aí. É daí, professor. Opa, fale. Eu vejo um pouquinho. Viajou, vamos lá. Volta lá. Essa barreira hematoencefálica fica sobre o cérebro, né? Fica tudo junto. Exatamente, sobre o cérebro, isso. São tipo essas veias? Veias, artérias, tudo aí. Você vai ter os dois vasos, tá bom? Vasos que levam exatamente o que? Oxigênio e vasos que vão exatamente trazer CO2. Seria exatamente de acesso para esses vasos. Eles vão estar circulando, vão estar sobre a estrutura toda. E microvasos que vão chegar, obviamente, que é o interior mais do cérebro. O quê? Em cima. Mais para cá. Mais ou menos. Ela exatamente vai se juntar com as camadas, tá bom? Vai estar tudo junto com o outro. É isso. Isso que você está vendo aqui são geralmente representados exatamente por terminações nervosas que você pode ter aqui, de tecidos. Então você acaba tendo conexões. Eu vou explicar ainda mais isso aí mais à frente. Outras coisas que estão faltando. Tá? Então você tem células conectadas, células exatamente conversando, e você ainda tem as camadas aqui. Mas a ideia é como se fosse um capacete. Pronto. O capacete você tem o quê? A parte da calota craniana, parte da calota craniana, e você tem exatamente os vasos. Os vasos estão aqui, não estão representados, mas estão todos aqui, ao redor. Lembra que está fechado. Então, um circulo. Sem contar os que vão para lá dentro. Porque o tempo todo, você tem que ter oxigenação. Você tem 1 bilhão de células, uma coisa eu te garanto. Todas as células recebem a mesma quantidade de oxigênio e nutrientes. Ponto. Você tem microcapilares que estão ali dentro. Então, com isso, capilares microscópicos. Como depois, tudo isso, por isso que ele fala em seios. Esse termo de seios nada mais são do que grandes vasos, tá bom? Que você tem acesso a eles. Então, tanto vasos que chegam como vasos que saem o tempo todo, para estabelecer essas trocas. E isso tudo é envolvido nisso aí, tá bom? E daí? E você tem exatamente as estruturas do sistema nervoso. E isso aqui é importante. Isso aqui exatamente vai te dar algumas explicações do que eu vou falar mais adiante.
Por exemplo, por que eu estou falando de neurônios? Fiz questão logo de falar de neurônios, antes de chegar à parte lá do livro de vocês, texto, que fala sobre células, por causa exatamente de poder organizar isso aqui. Eu vou precisar dessas informações que estão aqui. Toda vez que eu falar em sistema nervoso central e periférico, eu vou falar conjuntos de corpos celulares. Conjuntos de corpos celulares, ou seja, aquelas partes maiores dos neurônios, tá? Vão formar exatamente os núcleos. Os núcleos são exatamente quando se fala de sistema nervoso central. Agora, corpos celulares, exatamente no sistema nervoso periférico, vou chamar de gânglios. Junção de corpos celulares no central, chamo de núcleos. Junção de corpos celulares no periférico, chamo de gânglios. Guarde isso aí que a gente vai usar. Depois, feixes axônicos. Aí vem a tua pergunta. Os feixes exatamente que você estava falando para mim, que pode ser mais espesso, vão começar a aparecer daqui. Que exatamente vão ganhar volume. Não é que eu tenha um só ficando grandão, não. Parece que eu junto vários. É um fio. A brincadeira do fio. O fio conduzindo energia. Eu junto vários deles e formo aquele cabo mais grosso. Vão ser exatamente esses feixes aqui. Então você vai ter esses feixes axônicos. Aonde? No sistema nervoso central, chamado de tratos. E o outro, no periférico, eu chamo de nervos. Por isso que o da coluna vertebral está muito. A coluna vertebral é cabos mesmo. Se você conseguir abrir e olhar, vai ser cabo. Você vê ele a olho nu. Tá bom? É muito grande. Então, sempre lembra disso. Axônios juntos, central, tratos. Axônios juntos, no periférico, nervos. Ó, guarda aí. E daí, professor? Isso tudo tem lá no... Esse não troquei não, tá tudo lá no negócio. E aí vem a parte interessante. A famosa substância cinzenta e a famosa substância branca. Por isso que falar isso aqui sozinho, sem ter que contar para vocês neurônios, eu vou falar. Tá, legal. Você tem que primeiro entender o que é neurônio, você poder entender o que é isso aí. Branco e cinzenta nada mais é do que uma terminologia que você tem para ter organização dos neurônios. E aí tem um detalhe. A organização por central é diferente da organização para o periférico. Olha o que eu vou dizer para vocês. A gente vai ver muito isso em desenhos mais adiante. Essa cinzenta, repare, você tem exatamente o termo que eu estou botando para você. Neurônios amielínicos. Esse A, tá? Não pense naquela coisa de A de negação. Não tem bainha de mielina. Não. Todo neurônio tem bainha de mielina. Ou pouca ou pouca, ele tem. Tá? Nesse caso, ele tem quantidade menor. Em função, quando a gente compara com o que? A substância branca. E sendo neurônios com axônios altamente mielinizados, exatamente volumes grandes. E aí vem o seguinte detalhe. Isso aqui, a substância branca, dentro em breve, eu vou falar uma coisa para você assim. No sistema nervoso central, eu tenho a substância branca no interior desse encéfalo, exatamente região de cérebro e encéfalo, e no sistema nervoso periférico vai ser o contrário. A substância branca vai estar na periferia e a cinzenta vai estar interna. É um ao contrário da outra. Eu vou falar isso dentro em breve. Mas será que vocês podem me ajudar numa coisa? Eu não estou esquecendo? Por que será que tem substância branca em grande quantidade no interior do cérebro? Não está na periferia, mais fácil, lá perto lá da meninges, muita vascularização. Por que elas não estão por fora? Por que elas estão por dentro? Eu estou bem boado. Eu falei pouco. Ei, meninos, me contem aí. Você não pode ela ter um corpo celular e ela ser mais frágil? Não, tem uma coisa muito melhor que ele faz. Tem uma coisa muito melhor que seria ele. O que seria esse? Eu acho. Pode falar. É porque as informações são acessadas em menos tempo? Eu diria que as informações são acessadas em menos tempo, porque nossas principais informações estão ali. Olha o que eu contei para você aqui. Vou voltar um pouco? Tá. Aqui. Pode ser. Melhor assim. Cadê? Aqui. Lembra que eu estava falando agora aqui? Ponte, bulbo, fica exatamente o quê? Centrais de regulação cardiorrespiratória ficam muito bem protegidas? Não fica aqui, senão qualquer tapinha na cabeça. Ai, menino, tudo bem? Só apagava, né? Então, por isso que ela fica encerrada aqui. Nossas principais informações, regiões límbicas,
que a gente vai falar, giro do símbolo, várias informações essenciais para a nossa sobrevida estão todas aqui dentro. As outras, não é que não seja importante, mas vamos dizer assim, elas podem ficar mais expostas, são exatamente memórias. Onde está minha chave? Olha para a garrafa está aqui. Coisas do gênero. Isso está tudo aqui na periferia. Ou seja, tudo que é importante está dentro. Obviamente, você não vai botar o que vocês gostam em cima da mesa e vão embora, só volta na semana que vem, né? Bota no cofre, uma caixa, protege. É isso que o cérebro faz. Substância branca tem mais quantidade aqui, porque o mais importante para você, a sua sobrevida, está ligado com aquilo ali. Por isso que essa informação fica por dentro. E o neurônio mielínico, que é cinza, ele fica por fora. Mas e a coluna espinhal? Ela é o inverso? É. Sabe por quê? Deixa eu voltar para lá. Eu vou te contar. Vou voltar para cá. Cinzenta. Vamos olhar de novo para o quadro. Cinzentas são o quê? Neurônios amielínicos. Sem mielina? Não. Pouca mielina. Neurônios mielinizados, bastante mielina. Tá bom? Sistema nervoso central está por dentro. O que eu estou dizendo para vocês, periférica por fora. Por quê? Porque senão eu não faria isso aqui, ó. Vem com o martelo, vem por aqui e bate na minha perna. Chutei. Por que eu respondo tão rápido? Porque na coluna vai ter uma coisa chamada arco reflexo, que permite que você tenha exatamente o quê? Ações rápidas. Sabe aqueles reflexos que, de repente, sem você pensar, você age? Quase instantaneamente, isso é a tua coluna respondendo. São exatamente esses eventos que não tem cálculo, você simplesmente age, atua. Isso exatamente é dado pelo arco reflexo. Vários eventos desse aí eu posso citar. Aquele cara que toca só no seu ombro, você gira, você fica pensando, tem uma mão aqui, vou tirar ou não? Não, você move. Exatamente isso. Isso é mesmo que a gente pensa. Isso é a coluna. Mas o cérebro, ele pensa, fala, sei lá, pensa uma coisa gostosa, uma pizza, bacana, quero comer uma pizza. Você pensa na pizza, pensa eu gosto dessa, eu gosto do sabor, eu gosto do outro. Você imagina isso. Isso exatamente se recorre a memórias. Memórias estão todas lá dentro. Por isso que as memórias são tão importantes. A gente não funciona sem memórias, meninos. Aí tá, até um exemplo bom disso, é mais ou menos nosso amigo lá, o Ernest Guiano, falando de sucesso. Ele caiu lá do aviãozinho dele, teve uma perda de massa cefálica, e aí a pessoa olha para ele hoje e fala, pô, mas tá tocando guitarra, tá paraplégico, tá bom, não tá andando. A cadeira mais compõe, lembra as pessoas, por quê? Porque exatamente as memórias principais não foram atingidas. É só você estimular por outros caminhos. Então, você já disse isso a vocês, é mais ou menos o seguinte, eu estou aqui, quero acessar minha vizinha que está lá na parte lá. E eu passaria exatamente pelo corredor. Mas vamos dizer que cai uma pedra enorme aqui. Cai. Eu não estou vendo mais minha amiga lá no fundo. Olha, eu consigo vir por aqui. Vou deixar de ir até lá? Não. Vou. Por aqui ou por outro lado. O sistema nervoso faz exatamente isso. Por isso que é uma rede. A ideia da rede que eu estava falando é por isso. Ele não precisa de um caminho único. Você pode fazer caminhos alternativos. Vocês mesmos fazem muita reabilitação. Porque às vezes o indivíduo chega ao ponto, às vezes, de perder certos sentidos, que inclusive é mastigação. Consegue, assim, é como se reeducar. Você é uma criança sendo reeducada. É exatamente isso que o cérebro faz. Mas essas informações têm que estar guardadas. Você só tem que reestimular. Está lá. Voltar a acessar elas. Por isso que elas estão internas. Se fossem externas, seriam problemas, impactos exatamente na região. Mas Marcos não tem lá a dona Mater, Pia Mater, não tem a barreira hematocefálica, tudo isso tem. Mas só que isso é tão essencial para a tua sobrevida, para o funcionamento, imagina, tanto que o tal do décimo impacto craniano, está aqui, controlando o coração e controlando o teu pulmão, não fica exposto, né? Não fica aqui em cima. Senão, também seria um grande problema. Então, por esse motivo, é que o sistema nervoso central vai ter exatamente o quê? Essa questão de eventos, tá bom? Onde você terá exatamente o quê? A massa, exatamente a massa branca mais internamente e a massa cinzenta mais perifericamente. Existem neurônios dos dois? Existem. Aí foi uma pergunta de algum de vocês, eu não lembro mais. Os neurônios têm a mesma quantidade de mielina? Eu falei, não. Depende de onde ele esteja. Depende da função. Por isso que o sistema nervoso periférico, você tem o que? Ele ao redor, a branca. Para você responder rápido. Aquela coisa do chute, né? Aquela coisa exatamente do famoso martelinho.
exatamente se responde rápido, faz exatamente ter a massa branca ao redor. E a cinza está no interior. Sempre vai ser o contrário. Periférico em relação ao central. Entenderam o que eu falei? Ou tem alguma coisa ainda que eu possa esclarecer? Vence aí, processo aí. Professor, Fala. a fala. A fala. Fica na... Você tem regiões próximas ao somato sensorial. São exatamente aquela região exatamente que você tem de Metternich, exatamente aquela lateral, perto da região lateral do cérebro. Região de Broca, que exatamente parece uma perfuração. É ali que você tem a fala. Uhum. Eu estava aqui pensando, tipo, uma pessoa que perde a memória, como é que ela não perde a fala? Depende de que região você atua, você atinge. Lembra da história do AVC? Você fala assim, o indivíduo tem um AVC, tem uma crise, sofre um acidente vascular cerebral, ou seja, para quem não sabe, é exatamente o acesso de sangue a determinadas regiões, por algum motivo baixou essa quantidade de oxigênio e de nutrientes, você avalia qual é a extensão da lesão, se houve a lesão. Bom, você faz exatamente diversos testes com o indivíduo. Então pode atingir ou não. É quase uma loteria, né? Então isso pode acontecer ou não. Pode ser extensivo, o indivíduo fica o quê? Uma hemiplegia, uma paralisação exatamente metade do corpo, ou simplesmente ter problema de dicção. Tudo vai depender de onde foi a falta de sangue no local do cérebro. Seria isso. Então, esse grau de lesão é avaliado pelos neurologistas. Os neurologistas fazem essa avaliação aí, você vê a extensão. Então, se não houve nenhuma, foi apenas realmente aí, quase um susto, aí, alguma coisa do gênero. A gente fala muito disso também, meninos. Quando eu falo em relação, por exemplo, entupimento de vasos, a gente vai falar de lá no sistema, quando eu falo de cardíaco, cardiocirculatório, vou falar, por exemplo, as placas de ateroma. São placas exatamente de gordura, que entopem, podem entupir o quê? O próprio coração, causando o quê? Um ataque cardíaco, ou pode se soltar, dependendo do tamanho, seguir em direção pelo corpo e causar o que a gente chama exatamente o quê? Infarto. O termo de infarto é dado no coração. Você não tem irrigação no coração. Mas o termo de falta de oxigenação ou de nutrientes para alguma parte do corpo se chama de isquemia. E essa isquemia pode ser no cérebro, que é a famosa AVC. Então, tudo depende do local onde acontece isso. De repente, uma pequena microplaca se salta, um coágulo, acontece às vezes, e vai seguindo, vai seguindo. Pode acontecer parar em lugar nenhum, para todos os grandes vasos vai embora, ou para um microvaso, como por exemplo, o cérebro. E aí, vai depender da extensão, obviamente, da patologia que a gente vai falar. Entendeu? Alguém mais? Vamos nessa. Tá fácil, mas professor, graças a Deus, coisa boa. Pois é, então pronto. Branca, cinzenta. Lembre-se sempre disso. Falou em neurônio mielínico, pouca mielina. Falou em neurônio mielinizado, tá a resposta de vocês, você pode ter grandes quantidades, mas a gente ainda vai ver mais ainda como isso arruma-se, tá? Já tem uns detalhes disso aí, mas depois que eu falar, a gente decide. E daí? E daí vem o encéfalo, finalmente, né? Eu estava falando, vamos chegar no encéfalo, sai esse encéfalo. O que acontece com o encéfalo? A principal estrutura que você tem exatamente no sistema nervoso central. E aí vem exatamente as divisões, né? O próprio céfalo, o próprio cérebro, quero falar, que é o prosencéfalo, é a maior estrutura dessa parte aí, tá bom? Estamos falando de 90%. Toda a estrutura pesa mais ou menos 1,4 kg. É pesadinho assim, tá? Exatamente essa estrutura, tá bom? Exatamente porque você tem o quê? Um volume total exatamente de 500 neurônios e todos os tecidos. Você ainda vem com o mesencéfalo e o rovencéfalo, no qual exatamente o rovencéfalo vai ser a junção de ponte e bulbo, tá? E você vai ter mais o cerebelo. A gente já vai ver isso aí mais adiante. Tudo isso organiza-se dessa maneira. E aí você tem lá o cérebro com telencéfalo de encéfalo, o tronco encefálico, tá bom? Onde você tem aqui o ponte bulbo, que é o romboencéfalo. E repara o que eu falei para vocês ainda agora. O ponte e bulbo estão extremamente protegidas. Olha na região onde ele está. Porque tem regiões que são exatamente o quê? Para a nossa vida. Se sofrer qualquer acidente, qualquer interferência e destruição, para o sistema. Então, por isso que ela é tão protegida, tão encerrada. Então, aquela ideia que eu disse para vocês da substância branca, justifica isso aqui para algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. Mais adiante. Não hoje, claro. Com isso, você tem diversas, exatamente o quê?
Meninges. Aí vem exatamente a história das meninges, que tanta gente escuta. Sulcos, regiões. Cada uma delas aí vai determinar uma série de questões, né? Desde a parte aqui, ó, a base do crânio, vindo para a parte do frontal. Eu sempre digo que o frontal é extrema coisa. Porque o frontal é que manda e desmanda em você. Você acha que manda no cérebro, mas exatamente esse papo vem no frontal. O frontal tem suas barreiras, teus limites, tem exatamente teus, vamos dizer assim, teus freios morais, tudo isso está ligado aqui. Memórias antigas, memórias recentes, várias coisas estão associadas a esses garotos. Esses sulcos, voltas, tá bom? Os lobos, são exatamente que, em função exatamente da organização. Aí vem para a pergunta lá do início. O cérebro, os neurônios começam a aparecer? Começa. Vão organizando exatamente isso aqui. E é claro, o volume maior você tem depois, com a aprendizagem, com a organização disso. Mas aquele esboço, tipo um rascunho, vamos chamar de quase isso, um rascunho que você tem é do embrião. Por isso que está posicionado, tudo posicionadinho em função disso aí. Tá bom? Isso é claro. Foi ganhando exatamente muito volume, tá bom? Bateu exatamente, inclusive, com as informações daqueles pesquisadores do século XVIII, XIX. Tudo isso aí foi casando com essas regiões que daqui a pouco vocês vão ver, tá? A gente não vai atingir isso hoje, mas a gente vai comentar só alguma coisa. Nós temos aqui a questão do hemisfério, chamado hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Exatamente por isso que você tem um eixo, exatamente em relação ao próprio cérebro, tá bom? Então você tem um lado e o outro, esse lado e o outro consegue dar essa dimensionamento de espaço, de controle, a gente chama assim de controle espacial. Tem noção, onde de repente está aqui a minha bolsa, a minha garrafa de água, os limites, que tudo é dado pelo cérebro. O cérebro consegue coordenar isso, tá? Por isso que tem os termos somático sensorial. Você tem exatamente essa ideia de ambiente. Isso é importante, vai somando coisas, tá? Como eu disse, esses nomes, acho que vocês me tinham perguntado isso. Frontal, parietal, occipital e temporal, as regiões do cérebro são dadas pelos ossos que você tem ali. Exatamente casa com essas regiões. Cada uma delas que você está vendo, frontal, parietal, occipital, frontal, parietal, e occipital e temporal, cada uma delas, exatamente em função exatamente dos ossos que são sobrepostos. Ficam juntos? Não. Inicialmente, são estruturas cartilaginosas. Quando que eu falei isso no bebê? Você tem um esqueleto cartilaginoso. Mas com o passar do tempo, e rapidamente, essa cartilagem vai sendo trocada por cálcio. Então, com isso, exatamente, eu chamo de soldaduras. Então, você tem exatamente regiões do crânio, exatamente onde você vai ter, como se tivesse cartilagem, vão diminuindo a quantidade, e vão juntando placa a placa, praticamente uma fusão, e forma a caixa craniana. Tá? Exatamente um jogo de encaixe disso aí. São as suturas, né? Suturas. São as suturas exatamente dessas placas cranianas. Isso faz a junção. E essas suturas são dadas exatamente, geralmente, por cartilagem alina, que é a mais abundante, inclusive, no organismo. Quando vocês estudarem lá, tegumentar, locomotor, reprodutor, vocês vão falar muito de cartilagem alina. E é claro, isso tudo faz com que você tenha exatamente uma integração, tá bom? Tanto do ambiente externo como interno. Isso é bastante importante, essa determinação. Você tem exatamente os dois terencéfalos que passam exatamente essa questão dos hemisférios, dividido com o material, e isso aqui que é legal. Isso aqui eu acresci também. O que acontece? O cérebro, ele exatamente vai dividir essas duas grandes estruturas aqui. Onde o terencéfalo, tá, mostra exatamente para você os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, e aquilo que eu falei ainda agora, ó, as estruturas profundas. Adivinha o que são aquelas estruturas profundas? Memórias, associações, um banco de aprendizagem. Você chegar até hoje na vida, pode estar certo, a informação que está aí é essencial para você, para a sua sobrevida. Se acontecesse algum acidente e fosse destruído isso aqui, você tem que voltar a estaca zero. E vai ter que começar tudo de novo. Começa mesmo. Você começa a retreinar a pessoa, a depender do grau de extensão, por exemplo, se for um AVC ou qualquer coisa do gênero, ou uma lesão. Muitas vezes, garotos, por exemplo, se a gente fosse falar de Alzheimer, tem uma estrutura ali que aparece muito, que é muito comum dali. Eu estou fechando, para aqui. Já tá bom. São exatamente as placas mieloides. As placas amiloides. São substâncias exatamente que vão calcificando essas regiões. Você nota muito isso aparecer exatamente em indivíduos que tem exatamente uma série de destruições do sistema nervoso. E o que isso significa, professor?
o indivíduo vai perdendo exatamente as conexões dos neurônios. Então, os neurônios vão perdendo exatamente as sinapses, por ocupação exatamente dessas áreas, dessa substância biológica. Isso é típico exatamente do Alzheimer. O Alzheimer, ele vai ter esquecimento, aquela coisa toda que você escuta falar, esquece da chave, ele vai daqui a pouco esquecendo de imagens. Progressivamente, é por isso. As placas vão avançando, vão ocupando espaço, e com isso, com o passar do tempo, vai rompendo essas sinapses. O Alzheimer, ele não Eu já tive a falar. Ele não afeta as regiões profundas, não, né? O Alzheimer. Pode chegar. Pode chegar? Pode. A depender, porque veja, suas memórias mais antigas estão lá. Você tem memórias recentes, por exemplo, geralmente você tem os primeiros problemas em memórias recentes. Qual tal? Então, você lembrar, achar a garrafa onde está aqui, ou de repente eu lembrar que tem que fazer uma coisa em casa. Isso já são memórias um pouco mais antigas. Você faz associação, você vai perdendo isso aí. Depois, vai perdendo as regiões mais profundas. É progressivo. Uma pessoa que a gente diz, uma pessoa que tem Alzheimer no período de memória, ele não perde a fala, sabe? Depende, porque varia caso a caso. Porque às vezes, a depender do avanço da doença, e da vez, porque é uma doença progressiva, né? No final das contas. Pode interferir em várias coisas. Tem tremores, ele não consegue segurar as coisas, porque exatamente ele vai perder os impulsos que ligam exatamente o quê? As partes terminais. É dentro do eixo, né? Você tem que, tipo, pega a garrafa, segure, solte a garrafa. É isso. Às vezes ele não tem essa coordenação. É isso aí. Alguém falou alguma coisa? Pode deixar pra lá? Tudo certo? Então tá bom. Se quiser, fica à vontade. Então, com isso, essas interações que você tem aí são importantes em função disso. Outra coisa que eu vou bater muito depois de falar com vocês, dentro em breve, próximo, vai ser exatamente tálamo e hipotálamo. Eu até citei isso aí para vocês. Lembra aquela história exatamente que, por exemplo, memórias profundas que vão estar aqui. Isso aqui é o que a gente chama de giro do símbolo, para falar disso. Nossos instintos primitivos estão ali. A raiva, certos exatamente humores, lembrou? Peraí. Então, com isso, você atinge o quê? Região do tálamo. Lembra que isso aqui é a escada que eu falei para vocês. Tálamo, hipotálamo, olha quem está aqui, hipófise. Já até dei exemplo para as meninas. Eu posso alterar exatamente as escalas de emoção. A emoção, eu posso modificar o quê? Regulações hormonais. Como, por exemplo, hormônios gonadotrópicos. FSH e LH. Fala, menina. Manda aí. Tem núcleos, tem uma série de substâncias nigris, tem algumas que eu vou exatamente comentar. Não entro em tanto detalhe, porque senão, aí eu não preciso de duas, preciso de quatro. Para mim, as 4 horas, aí eu vou pedir mais. Então, a gente só vai passar por cima, rapidinho, só para dar uma ideia. Tá bom? Vamos respirar, vamos descansar, tá ótimo por hoje, tá bom? Um abraço, meninos. Até isso aí, cadê os meninos online? Coisa boa, todo mundo aqui. Muito bom.